Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre análise de dados para empresas. Para quem não me conhece, eu sou Yandé Coutinho, eu sou um dos fundadores de uma empresa de Big Data Analytics aqui de Recife, chamada OnCase. Eu atuo desde 2008, desde o começo do ano passado, como professor tanto do César School como na Católica. No César sou professor da trilha de dados no curso de gestão de negócios na era digital e na Universidade Católica de Pernambuco para o curso de Digital Strategy. Na verdade é um curso de MBA. De lá para cá, eu tenho sempre me engajado um pouco nesse mercado de startups, ora como investidor, ora como mentor também. E tenho já aí traçado uns 15 anos de experiência trabalhando com soluções de Business Analytics em diversos segmentos, na América Latina, na Europa e na Ásia também. Eu vou deixar meu contato aí para vocês, o iandé.oncase.com.br, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou queiram fazer alguma pergunta ou follow-up depois desse webinar. Fique à vontade, tá, gente? Falando rapidamente com relação à empresa, nós somos uma empresa de analytics, como comentei, né? A gente ajuda as organizações a tomar decisões mais inteligentes a partir da criação de uma cultura orientada por dados. Então, a gente ajuda as empresas não só a criarem produtos, extrair valor dos dados, mas também criar uma cultura de como as decisões são tomadas, como é que é o processo de extração de valor dos dados, como é que você pode inovar com os dados, tá? Gerar o potencial a partir deles. Então, completamos aí 12 anos de mercado no dia 7 de julho, então temos um pouco mais de 12 anos agora, executamos projetos no mundo inteiro, são mais de 100 mil horas de consultoria e mais de 300 projetos entregues até o momento. Tipicamente, o que a gente faz, tá? A gente tem duas abordagens quando a gente atua com as empresas. Uma delas é resolver problemas tecnológicos. Então, essa é uma demanda que vem normalmente da área de TI, voltado para criar uma estrutura de dados ou montar um data lake, fazer um processo de gestão e coleta, integração de dados, pode ser big ou small. Análises avançadas, aí mais focado em algoritmos de inteligência artificial, para previsão de demanda, para ter entendimento do perfil de cliente, scoring e coisas do gênero. Tá? Mas aí a gente também recebe demandas de negócio. Então, por exemplo, a área de indústrias ou de utilities tem alguns projetos conosco na área de manutenção preditiva, que é você prever o melhor momento para você trocar ou manter um determinado equipamento, sem seguir necessariamente a risca o que o fabricante sugere e, consequentemente, você se antecipar a downtimes ou redução de quebra de máquina, né? E também a manutenção adicional, então você vai ter mais equipamentos que vão ter uma demanda maior de manutenção, porque a temperatura do ambiente é maior, tem maior vibração, enquanto que você vai ter outros equipamentos que vão usar com menos frequência, enfim, está num ambiente um pouco diferente, consequentemente precisa de uma manutenção reduzida. Isso a gente pluga com IoT, né, para pegar os sensores desses equipamentos. Aí a gente tem uma outra área que é voltada muito forte para a área de financeira, Risk Compliance, identificação suspeita de fraude, aí alguns órgãos públicos, juntamente com seguradoras e também financeiras. E, por fim, a gente tem um motor próprio de recomendação que serve tanto para você criar produtos Next Best Offer, como é o caso, por exemplo, de você propor qual o próximo curso, o próximo serviço, o produto que você deve oferecer para um determinado perfil do cliente, como também indicar ou automatizar aquelas decisões que são tomadas que podem ser tomadas baseadas em dados, de forma que você não precise fazer um trabalho de levantamento ou de integração manual, tá? Então, esse processo de escoramento é basicamente um motor de recomendação que prioriza ações baseadas em uma nota, que a gente chama de score. Então, são tipicamente esses desafios que a gente tem visto com bastante frequência e que a gente tem entregue aí ao longo dessa jornada aí de 12 anos de empresa. Hoje, o que a gente queria apresentar para vocês? Bom, primeiro dar um overview geral dos conceitos do que é ser orientado por dados e depois a gente dá uma explanada nos tipos de análise que podem ser realizadas sobre esses dados. É interessante também compartilhar com vocês um pouco de um material que a gente preparou sobre como analisar a maturidade analítica da sua empresa ou do seu setor. Então, vocês vão poder se identificar aonde que vocês se encontram dentro da curva de maturidade. Tá? E por fim, na verdade nem por fim, durante todo o webinar de hoje, eu vou pincelar as principais ferramentas de análise no mercado. Então, enfim, todo mundo conhece
grande parte do público vai conhecer ferramentas como Excel, mas tem o Google Spreadsheets também, que é um concorrente bem interessante para massas de dados um pouco menores, mas que já são capazes de fazer muita coisa. E depois a gente vai mergulhar em algumas ferramentas mais avançadas, falar um pouco sobre ferramentas de BI tradicionais e também ferramentas de inteligência artificial, tá? Como é que elas se apresentam e como é que elas podem ser utilizadas. Pelo menos dar um panorama para que depois vocês possam se aprofundar no tema. Bom, primeiro vamos definir o que é uma decisão orientada por dados, né? Esse termo, na verdade, não é o que a gente gosta de propor, porque, enfim, os dados em si não têm valor intrínseco, né? É quando você combina, quando você agrega contexto, quando você analisa esses dados, é que você tem decisões interessantes, decisões que a gente chama de baseadas em evidências, né? Essas decisões também a gente denomina como decisões analíticas, tá? E o que é, de fato, o que não é, né? Na verdade, uma decisão analítica. Então, eu não sei se você se identifica com essa imagem, isso é um cartunista chamado Tom Fishburne. Ele tem vários cartoons bem interessantes, assim, mas ele traz nesse desenho especificamente a imagem do hippo, tá? O hippo é um acrônimo em inglês que significa, obviamente, hipopótamo, uma abreviação, na verdade, de hippopotamus, né? Mas também significa the highest paid person's opinion, ou seja, uma decisão que é tomada por intuição ou, na verdade, pela experiência daquela pessoa que tem um maior salário. E aí não é crítica diretamente aos gestores de uma forma mais ampla, mas muito mais à cultura corporativa que existe em pequenas e em grandes empresas, tá? Então a gente vê isso, inclusive empresas com 5, 10, às vezes até 2 funcionários, os sócios, na verdade, tomam as decisões. No começo faz sentido, porque você realmente não tem nada para começar a estruturar a empresa e não tem um histórico de dados daquela empresa. No entanto, as decisões que podem ser tomadas para a estratégia daquela empresa, por exemplo, podem ser baseadas em dados de mercado, né? Fazer um trabalho interessante de campo, ou fazer um trabalho de pesquisa mesmo, o Google is your friend, para a gente apurar os dados necessários para tomar decisões sobre o mercado, sobre o novo produto, entender quem são os competidores, isso é bem importante. Mas há um histórico, um legado, vamos dizer assim, grande, de que a intuição, a experiência é muito valorizado. Tem um livro, inclusive, de um grande CEO chamado Jack Welch, ele foi por muitos anos CEO da General Electric, a GE, né? E só para ilustrar o quanto a intuição ainda é valorizada, o livro dele, na tradução livre, significa direto do estômago, né? A expressão straight from the gut, na verdade, quer dizer de dentro da intuição da pessoa. E esse foi o título que ele deu ao livro, foi um grande best-seller. Inclusive, eu recomendo até vocês darem, se tiverem a oportunidade de ler, eu acho que vale a pena também. Mas o curioso é que ele, na época, era um grande patrocinador e evangelista do Six Sigma. Então, há um certo contrassenso entre o que ele praticava e como ele se vendia, né? Tipo, lá de dentro, ver essa experiência, essa decisão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer do webinar, entrando um pouco mais de detalhes sobre como essas decisões são tomadas. O que é que realmente é interessante a gente perceber. Quando a gente fala de intuição, o ideal no mundo perfeito é a gente poder ter a experiência, ou seja, você já ter vivido situações em que foram exitosas ou tiveram alguns fracassos ao longo do tempo, mas se essas decisões foram suportadas por dados, por evidência, você ganha, de fato, mais propriedade para tomar aquela decisão e mais respaldo do ponto de vista técnico, né? Os algoritmos, eles não mentem, né? E isso acontece, assim, por que a gente reforça tanto essa tese? Primeiro que a gente não é tão bom quanto a gente acha que é. Eu trouxe aqui um desafio rápido para vocês responderem em pouco mais de 10 segundos aqui. Um lanche e o suco custam R$1,10. O lanche custa R$1 mais que o suco. Quanto é que custa o suco? Se você errou, fica tranquilo. A maioria das pessoas erram. Pesquisa feita com alunos de Harvard e de Stanford, indicaram que 50% desses alunos erram essa questão, 95% de outras faculdades também muito boas erram. Tá? A resposta correta aqui é 5 centavos. Tá? Então, se um lanche custa R$1 mais que o suco custa 5 centavos, o lanche vai custar 1,05, exatamente R$1 a mais. A gente tem a tendência aqui a usar o nosso sistema 1 de respostas ou de processamento mental para responder rapidamente. Esse lado, esse sistema 1, na verdade, é conhecido como sistema
de intuição, um sistema mais compulsivo e mais rápido de raciocinar e demanda menos energia de fato, tomar decisão. O outro sistema é o sistema analítico, que é a partir do momento que a gente para olhar a pergunta, começa a analisar com uma forma um pouco mais, não vou dizer sensata, mas um pouco mais apurado, um pouco mais crítico, tá? A gente vai ter o sistema 2 fazendo esse trabalho. Então, quando você tem dados e você tem relatórios, você tem documentos ou fatos, para analisar um determinado problema, você usa o teu sistema 2 do cérebro para fazer essas análises de forma mais apurada. E aí, quando a gente está falando de análise com dados, vocês certamente já ouviram a expressão de que dados é o novo petróleo. Imagine que esse cenário daqui, esse diagrama que eu estou apresentando agora, corresponde ao que seria uma refinaria de dados. Tá? Então, a partir do momento, os dados representam óleo bruto, né, dentro dessa analogia de que dados são o novo petróleo, e você precisa de um processo de refinamento, né, para extrair de fato o valor. Então, a gente tem os dados, depois esses dados são tratados e integrados e colocados dentro de um armazém de dados, de um lago de dados. A gente fala um pouco de Big Data aqui, a gente vai ver soluções de Hadoop, de Cloudera, Teradata, etc., aqui no meu Data Warehouse, ou no meu Data Lake. E depois você tem a parte mais de análise, são os relatórios de fato, né? Então, tu vai ter lá os relatórios operacionais, que são aqueles relatórios parametrizados com a listagem de valores ou de elementos, etc. As análises aí do Self-Service BI, com dashboard, com análise OLAP, ou Pivot Table, né? Para quem vem no mundo aí do Excel, a gente está falando de tabelas dinâmicas, então você faz a coleta dos dados, depois analisa esses dados em cima de tabelas dinâmicas, para entender muito a relação de comportamento dos dados, você pode fazer operações de drill down, né, para chegar até um nível de detalhe da informação, para saber de fato qual foi o elemento, ou qual foi determinada filial, ou loja, ou produto que teve um desempenho muito ruim. Então, quando você está olhando aí um histórico de vendas mês a mês, você percebe que tem um mês muito mais baixo, você pode mergulhar nesse mês aí e descobrir qual é de fato o produto ou o vendedor ou a loja, por exemplo, que teve uma performance muito ruim, tá? Isso a gente chama de drill down, geralmente associado a ferramentas de self-service BI ou de OLAP ou de pivô, tabela pivô de um modo geral. Aí a gente tem os principais players aqui da parte de análises mesmo, reporting, são os mais conhecidos como o Power BI, que é da Microsoft, e a gente tem também o Tableau, que é um produto também muito forte, o ClickView, a gente tem o próprio Pentaho como uma solução completa que faz de ponta a ponta aqui, desde a coleta dos dados até a apresentação, mas ele também tem uma ferramenta de visualização. Você vai encontrar várias outras. O próprio Excel é uma ferramenta de reporting que pode ser consultado, tá? Mas a ideia não é gerar essas análises por gerar, né? Aqui, uma vez que você apresenta os resultados ou os insights que são gerados, você tem que ter um action, uma ação. A gente chama que cada entrega o artefato de análise de dados, ele precisa ter um CTA, um Call to Action. Qual o propósito de entregar aquele documento? Quais são as análises que você vai fazer sobre ele? E aí você tem a ação, e aí uma vez que você faz a ação, realiza ou materializa aquela ação, você gera o valor. Isso é o que todos conhecem como sendo a refinaria de dados. Tá? Mas na prática, o que importa são 3 áreas específicas. Você tem um processo de captura, que é relativamente simples, então de 5 a 10% aí de todo o esforço de um projeto de análise de dados vai ser em cima da captura, é você fazer a conexão lá com o banco de dados, é você puxar as suas planilhas de Excel, é você pegar arquivos CSVs, delimitado ou não, e depois fazer o tratamento desses arquivos. Então, por que isso demora tanto, né? A gente comenta que em torno de 75% até 85% ali de todo o esforço na análise de dados é gasto de fato com o tratamento. Normalmente você vai ter sistemas muito distintos e heterogêneos, como esses dados são apresentados, a qualidade desses dados. Muitas vezes você precisa enriquecer essa informação com outras fontes de dados. Você pode ter por exemplo, um problema de cadastro em que você precisa consultar o CEP de um determinado endereço para garantir que aquela rua está correta, que aquele bairro está correto, que aquela cidade está correta. Se você deixa o campo, por exemplo, cidade de cadastro em aberto, tá? Outras coisas que a gente tem que validar nesse processo aqui é, por exemplo, se o CPF ou o CNPJ de fato está dentro do formato
correto, ou seja, existe um cálculo para você validar um CPF ou CNPJ. Esse processo de validação tipicamente ocorre dentro dessa fase aqui de tratamento. O ideal é, claro, que isso tudo seja tratado na ferramenta que faz a captura, lá, teu CRM, teu RP, ou ferramentas do gênero. Mas quando isso não acontece, e na prática é isso de fato que ocorre, a gente precisa tratar esses elementos dentro do processo que a gente chama de tratamento, que também é conhecido como transformação, tá? Por fim, que normalmente parece que a parte mais complicada não é, a gente tem as análises. Então, as análises é o que a gente comentou no slide anterior, basicamente é você montar os relatórios, fazer o entendimento, na verdade, analisar os insights não, analisar os dados como eles são apresentados para daí extrair os insights, certo? Eu digo porque o valor é pequeno, e não sou só eu, essa regra de esforço, ela é bem difundida na literatura, tá? É porque você vai encontrar muita coisa pronta a parte de análise. Você vai encontrar ferramentas que têm modelos matemáticos já prontos, você precisa simplesmente plugar os seus dados lá e gerar esses modelos com o resultado. Você tem várias ferramentas de gráficos, então se você já tem os dados prontos, literalmente clique e arrasta para fazer essas análises. Aí novamente vem o Power BI, o Tableau, o Click, o MicroStrategy e o Pental são os principais players aí. Na parte de tratamento, você tem o Alteryx, que é uma ferramenta que está começando a ganhar espaço. Os tradicionais, você vai encontrar o Power Center, da informática, tem o DataStage da IBM também. A Oracle também tem um produto voltado para a parte de tratamento de dados, integração de dados. Na verdade, tanto a ferramenta que faz o tratamento, ela normalmente também é a mesma ferramenta que faz a captura, tá? Isso quando está falando de dados estruturados. Então, o que são dados estruturados? Então, dados estruturados são todos aqueles dados que a gente consegue, ou a gente não, a máquina consegue interpretar quais são seus metadados. Os metadados são as características que a gente dá para esses dados. Então, quando a gente analisa, por exemplo, uma planilha, e a gente diz que cada coluna tem um tipo, e ele tem um cabeçalho, ela tem um cabeçalho, então, nome. Esse é um tipo texto, e o cabeçalho da sua coluna é nome. Então, eu consigo entender que aquele valor lá de Iandé Coutinho corresponde ao nome daquela entidade. Né? Se a planilha for, por exemplo, sei lá, tabela de clientes. Se você depois tem data de nascimento, qual é o cabeçalho? Data, e você tem desculpa, a data de nascimento é o cabeçalho e a data é o tipo do dado, tá? Essa combinação de tipo e de cabeçalho é o que a gente denomina de metadados, né? São dados sobre dados, descrevem os dados contidos ali dentro daquele documento, daquele arquivo, etc. Dados não estruturados são dados que é mais difícil de você tipificar. Por exemplo, você pode ter um vídeo. Então, o vídeo, ok, é um vídeo, o arquivo é um vídeo, mas o que está contido dentro daquele arquivo? Eu não sei se tem pessoas, eu não sei se tem carros, eu não sei se tem produtos, mercadoria, etc. Você precisa fazer um tratamento para extrair os metadados dessas imagens aí, tá? Isso é geralmente voltado para a área de computação visual, tá? Mas a mesma coisa acontece com o áudio, né? O áudio, você quer, por exemplo, extrair quais são os temas ou as palavras-chave de uma determinada ligação, por exemplo, você não tem os metadados implícitos ali dentro do arquivo de áudio, tá? Imagem é a mesma coisa. Então, esses tipicamente são os arquivos, são os dados não estruturados que a gente precisa capturar. Então, normalmente essas ferramentas que fazem esse processo de integração aí, elas fazem a coleta, a captura, né? E também o tratamento. O tratamento pode ser, inclusive, vincular metadados para esses dados não estruturados, né? Mas, de repente, até guardar esses dados misturados dentro de uma base de Big Data. E aí o interessante de uns 4, 5 anos para cá é que você não precisa ter uma grande infraestrutura para ter esse pipeline de dados dentro das suas empresas. Mesmo começando sua empresa agora, você pode rodar isso tudo em nuvem. A AWS da Amazon tem uma estrutura muito barata e é tudo pay as you go, né? Então você não precisa se comprometer com o CAPEX da tua empresa em adquirir licenciamento ou comprar produtos. Você pode meramente utilizar esses serviços e pagar na medida em que você vai utilizando, tá? Eu só ilustrei aqui a AWS, mas você tem a Azure da Microsoft, a IBM também tem um cloud dela, e o outro grande player
na área de cloud é a própria Google, né? Google Cloud tem também algumas ferramentas que faz todo esse processo de captura, tratamento e análise também, tudo integrado. Tá? A AWS ainda tem um edge ali, uma vantagem com relação à facilidade e quão completo é esse stack de dados de um modo geral, tá certo? Bom, e o que é ser data-driven? Então, a gente falou um pouquinho sobre a refinaria, falou um pouquinho sobre as etapas, né, de fato, de análise de dados, mas o que é ser data-driven? Esse exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo bem interessante, que é um relatório, né, que demonstra aqui, por exemplo, um crescimento de abril a maio na quantidade de bookings, nesse caso específico, nesse cenário, perdão, nesse cenário aqui, a gente está olhando uma empresa que trabalha com reservas de hotel, tá? MOM, em inglês, que é crescimento de mês a mês, tá? Month over month, certo? Então a gente está vendo aí um crescimento de 5,2% de um mês para o outro. O ponto é, você com esse relatório consegue tomar uma decisão baseada em dados? Ou suportada por evidências? Qual é a evidência que a gente está vendo aqui? Que o crescimento foi de 5,2%. Tá? O que vocês acham? Bom, eu diria que talvez a resposta seria parcialmente, né? Por que parcialmente? Porque se você analisar com calma, vocês vão perceber que eu não tenho a compreensão do porquê isso aconteceu. Então, eu não sei, por exemplo, se esse crescimento era devido a simplesmente a mudança de estação, saiu da baixa para a alta estação, consequentemente o mercado já tem esse aquecimento, mas esse crescimento de mercado pode ter sido da ordem de 10% e o meu crescimento de agendamento foi de apenas 5,2%, ou seja, pouco mais ali da metade. Isso é muito ruim. Né? Então, mesmo o valor sendo positivo e crescente, eu posso, na verdade, estar tendo uma perda de mercado. Eu posso, por exemplo, eu não, mas sei lá, meu time de marketing pode ter investido uma boa grana em AdWords lá no Google para poder aumentar minhas vendas. Ou seja, eu aumentei o meu CAC, que é o Customer Acquisition Cost, o custo que eu tenho por aquisição de cada cliente, eu aumentei significativamente, mas isso não necessariamente refletiu na mesma proporção de bookings, de reservas. Ou pior, eu posso ter gasto tanto esse gasto ele não se reverteu nos bookings que eu tive de acréscimo. Vamos supor que eu gastei 10 mil reais e minha margem de booking ficou na ordem de 8 mil reais. Então, na verdade, eu gastei muito mais. Então, ter apenas o relatório, o gráfico, não nos torna ser data-driven. Tá? Essa é a provocação que eu faço. A gente precisa compreender e entender, de fato, quais são os elementos que contribuem para esse resultado. E não adianta se você tem apenas um relatório, se você tem uma sala de controle com diversos dashboards. Então, existe um entendimento na literatura que ser data-driven não implica necessariamente ter ferramentas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Esses aqui são alguns exemplos que eu trouxe para ilustrar alguns casos de empresa orientada por dados. Eu sou um grande fã da Tesla, isso eu não nego para ninguém. A Tesla, não sei se todo mundo conhece, é uma fabricante de carros elétricos dos Estados Unidos. Eles ficam sediados ali na Califórnia. Começaram essa trajetória de converter os carros para elétricos. Agora todo mundo fala de carro elétrico, né? Mas lá em 2011, 2012, por ali, ninguém falava de carros elétricos. Já tinha algumas iniciativas de outras empresas. A própria GM tinha lançado em 2001 um carro elétrico. Acho que, se não me engano, é o Mark I, que nunca, na verdade, entrou em produção, né? Foi mais um protótipo ali e tal. E a Tesla foi, eu arriscaria dizer, que ela foi a grande responsável por tornar carros elétricos novamente atraente. E apesar dela não estar dando lucro agora, ela abriu as portas para outras empresas se interessarem e começaram a incomodar outras empresas. Fazia mais de 100 anos que não surgia uma nova empresa de veículos nos Estados Unidos e eles estão realmente chacoalhando um pouco esse mercado. Tá? Por que eu trouxe ele para cá, para esse exemplo? Uma coisa que eu acho legal, apesar deles terem uma evolução muito grande, serem muito fortes, né, melhor dizendo, na parte de engenharia, de produzir o motor elétrico, o que de fato vai fazer eles criarem aquela vantagem competitiva é o sistema de direção autônoma. Tá? Eles têm hoje mais de 1 milhão de carros na rua,
Todos esses carros possuem mais de 15 sensores e eles estão traqueando, capturando câmeras, sensores, imagens de todos esses carros que estão rodando para alimentar o motor de visão do produto deles de automação de direção, tá? Isso é uma vantagem absurda. Nem o próprio Google, que tem um histórico de ter grande volume de dados, principalmente pelo motor de busca, tudo aquilo que a gente digita lá no Google é capturado e armazenado para eles fazerem sugestões e recomendações, melhorar os algoritmos dele de pesquisa, tem esse volume de milhas traqueadas ao longo do tempo, tá? Isso vai fazer com que os dados para eles seja, na verdade, o grande diferencial competitivo perante grandes empresas. Enfim, há 2 semanas atrás a Porsche lançou um baita carro, o Taycan, um carro elétrico. A Porsche, enfim, tem um histórico de carro de alta performance há um bom tempo, mas eles não têm esse lado de automação, tá, de direção. Isso, de fato, vai ser o verdadeiro game changer e eu acho que apesar da tecnologia, os dados vão ser, de fato, o grande diferencial. Então, eles estão focando no uso desses dados para guiar a estratégia da empresa, tá? O Waze, eu trouxe para cá porque ele é um caso bem emblemático de como ter os dados pode fazer um diferencial enorme. Eu falei um pouco na Tesla, mas também em outros mercados. Eu não sei se vocês se recordam, mas lá por meados de 2007, a Nokia era a grande empresa, né, de telecom, na verdade, de celulares no mundo, né? Ela valia cerca de 140 bilhões de dólares e eles começaram um movimento. O iPhone tinha acabado de ser lançado nessa época, o primeiro iPhone, e eles começaram um movimento de se resguardarem ou criarem suas linhas de defesas contra esse movimento que a Apple estava fazendo. E uma das coisas que que a Nokia fez, tá? Eu falei Waze, mas enfim, que a Nokia fez foi comprar uma empresa que tinha mais de 400 mil quilômetros mapeados na Europa para terem informações em real time de tráfego, tá? E aí, bom, o Waze vocês já conhecem, eles fundaram a empresa pouco depois do surgimento do iPhone, com apenas 50 funcionários, zero capital investido em sensores e com um pouco mais aí de 4 anos eles foram vendidos para a Google, tá? Por um valor superior ao que valia a Nokia após 4 anos. Foram vendidos por 8,1 e a Nokia foi vendido, desculpa, perdão, eles foram vendidos por 1 ponto alguma coisa de bilhões de dólares e a Nokia foi vendido, passou da avaliação, do valuation dela de 140 e poucos bilhões de dólares para 8,2 bilhões. 100 milhões de dólares a menos, por exemplo, do quanto a própria Nokia tinha pago pela TecNav, pela Navitec, que era empresa de sensores 4 anos antes, tá? Mas falando um pouco sobre empresas voltadas para o Brasil, a gente tem um caso mais próximo aqui da gente, que é a Caerne. Então, a Caerne é uma empresa de saneamento e abastecimento lá do Rio Grande do Norte. Ela, assim como todas as empresas de saneamento, tem um desafio muito grande, que é manter o seu parque de abastecimento com alta eficiência. Então, há uma recomendação de que essas empresas de saneamento substituam os hidrômetros a cada 5 anos, tá? Porque, como eles são componentes mecânicos, há um desgaste natural de peças. Então, à medida que os hidrômetros vão envelhecendo, você vai ter uma curva de degradação, tá? Então, chega um determinado momento que é melhor você trocar aquele hidrômetro do que você deixar o hidrômetro lá, porque ele submede, tá? E quando você vai olhar para o mercado brasileiro de saneamento, a média do Brasil é algo em torno de 48% da água captada lá nos reservatórios, até serem distribuídas e entregues nas residências, é completamente desperdiçada, tá? E uma parte desse desperdício, obviamente, é vazamento, no transporte, etc., e tal, distribuição. Uma outra parte, e essa segunda parte corresponde aí às perdas que não são na distribuição, são perdas aparentes e não aparentes, dividem dessas duas fases, está relacionada à submedição. Então, o fato da gente, ou no caso da empresa de saneamento, cobrarem a menos esse consumo de água, eles estão perdendo não só a arrecadação, mas também há uma perda de água, porque
Como não dói no bolso, o consumidor acaba gastando um pouco mais do que de fato precisa, ele não gasta de forma consciente ou de forma eficiente, tá? E aí o ponto é o seguinte, essas empresas não têm condições, enfim, recursos são escassos, a gente sabe, não tem condições de atualizar esse parque por completo a cada 5 anos, né? A KR tem pouco menos de 1 milhão de drones instalados na base ativa deles. O que eles fazem é, dado o orçamento, aí o orçamento deles é de em torno de 10% ao ano, quais são os hidrômetros que precisam ser trocados, tá? Então, a gente fez um projeto junto com o Case e a Caerne de entender todo o histórico de perfil de consumo do cliente, o perfil do imóvel, o perfil do hidrômetro, o perfil da rede, daquela localização, temperatura, turbidez, qualidade da água, esse tipo de coisa, para propor qual é o momento ótimo para você trocar aquele hidrômetro, tá? Percebam que toda a estratégia de subscrição de hidrômetro está sendo drivada, literalmente, pelos dados que a Caerne e os seus consumidores utilizaram para a gente poder fazer essa recomendação. Aí, usando aquele sistema de recomendação que a gente comentou lá no início, como uma solução que foi aplicada para a Caerne. Tá? O outro projeto que eu trouxe para cá é para uma empresa de construção e real estate chamada MPD de São Paulo, eles são bem grandes lá, e a gente está num projeto ainda bem incipiente, não posso entrar em muitos detalhes, mas o que eu posso comentar para vocês é que o santo graal, o grande objetivo desse projeto é saber aonde comprar um terreno, quando comprar, por quanto pagar e o que construir naquele espaço. Tá? Então, obviamente, vai existir diversas fontes de dados públicas, fechadas, proprietárias, no caso deles, internamente e tal, para fazer esse cruzamento e saber exatamente essas características necessárias para tomar essa decisão. Então, quando a gente está falando de organizações orientadas por dados, você utilizar o conhecimento que se tem, implícito ou empírico, que seja, de um determinado negócio, determinado mercado, e olhar para os dados que você pode coletar da sua organização, tanto interno quanto externo, para poder gerar valor. Tá? Em resumo, ser data-driven não é apenas ter dados, a gente falou um pouco sobre isso quando eu apresentei aqueles relatórios, não é ter relatórios, não é ter só dashboard, não é ter alertas e ferramentas. Em geral, é saber fazer as análises, que tipo de análise, as pessoas estarem engajadas e serem empoderadas para tomarem decisões baseadas nessas análises, criar uma cultura que apoie esse tipo de decisão, ações claras e objetivas sobre os insights que são gerados e gerar esse mindset que está, obviamente, relacionado um pouco à cultura em toda a organização, tá? Desde os gestores, diretores, até mesmo lá no chão de fábrica. É muito importante que mesmo aquelas pessoas que não vão ter acesso às informações lá na ponta, que ela consiga, de alguma forma, perceber o valor que os dados que ela fornece, o que ela imputa, o que ela é responsável por gerar, tenha algum retorno. Tá? Seja numa forma de esse dado que eu estou gerando, que eu estou coletando, que eu estou mantendo, vai aumentar a eficiência da empresa, consequentemente, isso vai afetar meu bottom line, meu resultado do meu OKR, ou resultado da minha meta operacional. De alguma forma, tem que haver alguma transparência para que isso seja percebido e que haja esse engajamento com as pessoas e haja esse mindset de contribuição da importância de entender o porquê aqueles dados estão sendo coletados, tá? E a qualidade de dados é um fator muito preponderante quando a gente está falando de análise de dados, certo? Existem aí, o Chris Penn traz na literatura 5 níveis de maturidade. Quanto mais alto é o nível de maturidade, maior a vantagem competitiva, tá? E também, quanto mais ali à direita, representa a maturidade analítica da organização, do setor ou da área em que você atua. Tá? O primeiro nível são empresas normalmente que são um pouco céticas com relação aos dados. Elas normalmente olham para os dados como sendo uma obrigação, quase que uma obrigação. Então, por exemplo, até aquela empresa, o CNPJ mais simples, enfim, a bodega da esquina, o seu João e tudo mais, que tem um CNPJ ativo, ela precisa coletar dados porque ela precisa fornecer dados para a Receita.
Tá? Então, tem dados contábeis que ela é obrigada a gerar para fornecer para a Receita. Então, mesmo não acreditando, não achando muito valor nos dados, essas organizações já são obrigadas a trabalharem com dados. Né? Mas, como existe uma certa resistência, são bem céticos com relação a isso, a gente denomina, o CRISPR denomina isso de empresas céticas com relação aos dados. Eles usam muito o mantra do sempre fizemos assim. Quando você sobe um pouco mais o nível, aí a gente começa a ver empresas que são curiosas com relação aos dados. Elas normalmente já têm um processo de captura de dados, tem um CRM, um RP, tem algumas planilhas de controle, mas elas não usam esses dados para tomar decisão. Elas simplesmente fazem a parte transacional, usam dados para transacionar uma operação, né? Coletar o cadastro do cliente, fazer a parte de avaliação de crédito, de forma de comitê, por exemplo, depois toma nota do que é isso, depois libera a solicitação do crédito, depois, enfim, gera os pagamentos e tal, mas não tem nenhuma inteligência para entender, por exemplo, se aquele cliente vai ser um bom ou mau pagador, qual é o histórico de vendas, quem é o vendedor, o consultor que mais performou, que região, quais são as características de determinado produto por região que performa melhor, tá? Quando você começa a ter esse tipo de insights, é o que a gente chama de ser guiado por dados. Ou seja, quando a gente está falando de ser guiado por dados, a gente está olhando as informações que já aconteceram, os dados que a gente chama de lagging, as métricas lagging, né, os elementos, as evidências que já aconteceram, e a gente consegue inferir em onde aconteceu, quando aconteceu, por quem, o que. O que fica difícil de explicar é por que aquilo aconteceu. A gente pode até entender um pouquinho de aonde, quando e o que, né? Mas o porquê você precisa daí fazer um pouco mais, uma análise um pouco mais apurada, e aí entra um pouco mais na análise de estatística, análise de aprendizagem de máquina, para você ter um insight ou ter um entendimento, na verdade, do porquê aquilo de fato aconteceu. E aí, quando você tem algumas iniciativas, seja através de hackathon, ou seja a contratação de um lobo solitário, um cientista de dados para fazer experimentos, provas conceitos, MVPs, a gente está falando aqui de empresas que estão no nível ali de estágio de expert de dados, tem uma pessoa que é especialista naquilo, mas não está abrangendo toda a corporação, toda a empresa, toda a organização com relação ao uso de dados. Quando você já tem isso de forma bem difundida e você usa os dados para gerar um crescimento exponencial, criar um novo modelo de mercado, entender muito melhor o teu perfil do cliente, direcionar, drivar a estratégia da empresa, aí de fato a gente está lá no santo graal, que alguns inclusive autores chamam de metamorfose de negócio, né? Quando você modifica completamente, você começa a pensar em novos modelos de negócio, de repente se você gera inteligência ou vende essa inteligência para o teu cliente em vez de vender apenas, enfim, um produto especificamente, tá? E coisas do tipo. Mas a gente pode olhar isso aqui também sobre a ótica de 6 pilares. 8 pilares é do curso lá do Genet, tá? Quando a gente está falando do pilares de maturidade de dados ou maturidade analítica, a gente geralmente olha a estratégia, se existe claramente uma definição de estratégia para dados, se a organização comprou a ideia de que há uma definição de estratégia com uso de dados, se as pessoas, aí a gente está falando muito mais de habilidade, de capacidade que essas pessoas têm em trabalhar com ferramentas e com dados e realizar análise sobre eles. Dados, e aí é entender um pouquinho sobre a questão da qualidade dos dados, as fontes de dados que a gente tem, se deveria comprar, se não deveria comprar, se eles atendem os 6 níveis de qualidade que a gente discute bastante, e esses dados têm que estar em conformidade, eles têm que estar dentro da velocidade e frequência que a gente precisa, eles não precisam serem enviesados, eles precisam estar com um processo bem definido de acesso, precisam estar acessíveis, tá? Eles precisam ter um dicionário de dados, precisam estar bem descritos para que as pessoas que vão consultar entendam o que aquele dado significa. Então, isso vai estar tudo relacionado a quanto maduro o processo de captura, de tratamento de dados está sendo feito. Ferramentas apropriadas para isso. Então, se você vai analisar uma massa de dados de 60 milhões de linhas, o Excel não é a melhor ferramenta para isso, né? Até 2003, o Excel só trabalhava com 1 milhão de linhas e 65 mil colunas, né? Isso melhorou um pouquinho agora, mas ainda não é a melhor ferramenta para trabalhar com grande volume de dados. Você pode precisar de outras ferramentas mais apropriadas para isso. Entender um pouquinho como é que é o processo de tomar decisão dentro da empresa
e os processos de desenvolvimento ou de soluções de análise de dados, tá? Então, quando a gente pega esses 6 níveis e quebra naqueles 5, quebra esses 6 pilares e visualiza, cruza isso com os 5 níveis de maturidade, a gente tem essa tabela que a gente desenvolveu, tá? E aí o exercício que vocês podem fazer, vocês podem preencher essa tabela na mão aqui, tá? Analisando do ponto de vista estratégico com relação a dados, existe, não, no caso não existe, é aspiracional, não, a gente tem intenção, mas de fato não está ainda claramente, já tem uma iniciativa de criação, já existe ou se sustenta toda a estratégia da empresa ou do setor. A gente está falando de pessoas, aí novamente a habilidade, né? Que tipo de perfil de analista existe dentro da organização, e aí vai desde o contador, que está responsável por coletar aquelas informações que são de ordem obrigatória e legal, tá? Até você ter um time de analistas de dados, que a gente chama de Data Squad, suportado por um Chief Data Officer, que é um caso um pouco mais, enfim, talvez o outro extremo, né? Aí são grandes corporações, grandes empresas que vão ter vários times, e aí você tem uma pessoa que é responsável por ser o evangelista dos processos, das metodologias e das ferramentas dentro, tá? Mas falando de processo, a gente também tem claramente como é que os processos de criação de análise de dados, vocês vão perceber que muito das análises de dados é o que a gente chama de análise exploratória, tá? É você ir de fato trabalhar em cima de uma hipótese e investigando e encontrando de fato insights baseados nessa hipótese, que pode ser uma hipótese válida ou não, mas existe forma de você fazer isso, desde o modelo de não fazer de forma definida, né, até o modelo que a gente chama de waterfall mais tradicional, gestão de projetos, até mais iniciativas ágil ou agile com um pouco de lean analytics e operação de dados de forma automatizada. Depois a gente analisa como é que as decisões são tomadas, quais são as ferramentas aí, o stack tecnológico que as empresas têm ao alcance. Percebam que aqui a gente não precisa ser uma grande empresa para utilizar uma plataforma de data science na nuvem ou local. Eu falei um pouco sobre isso quando a gente falou sobre aquele pipeline lá, né? E os dados, aí como é que os dados de fato são consumidos, né? Desde que só o foco na obrigação legal até todo mundo, todas as empresas terem acesso a esses dados, obviamente preocupando um pouco com a governança, um determinado coordenador de vendas não vai ter acesso às vendas de todas as lojas, só da região dele, esse tipo de coisa, isso está implícito também dentro do processo de você disponibilizar essa informação de forma organizada. Eu criei aqui um quiz que vocês podem depois consultar e preencher de forma online. Dentro desse quiz você vai sair depois com a nota lá. Você pode olhar para a tua empresa, para a tua startup, para a tua organização, ou você pode também avaliar o teu departamento. Tá? Você pode ter, inclusive, dentro da mesma empresa, vários departamentos com níveis diferentes ali de maturidade, certo? E aí, tem um material que eu acho bem interessante do David Portes, é um livro que eu recomendo vocês depois darem uma lida, é um livro de 2010, chamado Como Competir com Análise de Dados, Competing on Analytics, e ele traz esses níveis de competitividade. É muito semelhante àquela curva de maturidade que a gente mostrou, né? Quanto mais alto ali a tua maturidade, quanto maior o nível que você tem com o uso de Business Intelligence e análise de dados, maior vai ser a tua vantagem competitiva. Os primeiros 4 estão muito focados na parte de acesso de relatórios, aquilo que a gente falou um pouquinho ali no guiado. Tá? A parte avançada começa quando você começa a visualizar, por exemplo, análises estatísticas, entender o porquê está acontecendo, a gente falou bastante sobre isso, né? Focar essa extrapolação é entender se o que está acontecendo continuar, o que é que vai acontecer, tá? Então você começa a criar previsão, tá? de tendência, na verdade, curva de tendência, melhor dizendo. Previsão é o que é que vai acontecer se eu fizer uma determinada ação, né? Por exemplo, se um cliente chegar com tais e tais características, ele vai ser um bom ou mau pagador, tá? O que é que vai acontecer no futuro, dado esse input de dados aqui. E a otimização, aí o santo graal com relação à vantagem competitiva, vai dizer não só o que vai acontecer, mas qual é a melhor forma de fazer algo complexo. Então, imagina que eu tenho uma cadeia produtiva, eu tenho uma cadeia logística, eu tenho uma escala de funcionários, como eu devo escalar esses funcionários, aonde eu devo produzir tal mercadoria,
e como é que eu devo fazer o roteamento dessas vendas aqui na parte logística, tá? Esse seria, digamos, o que seria a otimização. É muito utilizado em modelagem para problemas complexos, tá? E aí, se você olhar aquelas vantagens competitivas e cruzar com o tipo de análise, você vai encontrar análises desde que são descritivas, que simplesmente apresentam os relatórios, as informações e tal, até a análise casual, que é a relação de causa e efeito, tá? Passando por exploratória, inferencial e preditiva. Esse é um outro livro que eu também recomendo, tá na bibliografia também nesse material, que é Como Competir com Análise de Dados, do Carl Anderson, aplicado ali perdão, competir com dados não. Esse é o do Como Competir com Analytics, é o do Davenport. O Carl Anderson tem um livro chamado Creating Data-Driven Organizations. Como criar organizações orientadas por dados. E eu acho um livro bem bacana porque ele mergulha no Techniquez. Ele fala sobre alguns modelos, como você deve avaliar a tua distribuição aqui dentro da tua base de dados, que tipo de modelo eu posso aplicar em determinado cenário, até como fazer testes A/B. Então, tem uma hipótese aqui, eu quero validar essa hipótese testando e de forma incremental para validar se de fato qual a melhor opção para aquela hipótese, tá? Isso é um trabalho bem legal de se fazer. Eu acho que vale a pena depois, se vocês quiserem dar uma mergulhada aqui um pouquinho de como estruturar a empresa. Se você está começando a abrir a empresa agora, você tem uma oportunidade de ouro, que é começar desde o começo a criar essa cultura de ter os dados suportando as decisões. Então, os sistemas que vocês vão utilizar, as ferramentas que vocês vão ter a opção de fato, começar isso do zero, ao invés de depois ter que trabalhar com informações legadas, focar em fazer extração de diversas fontes e sistemas, porque elas não conversam entre si, você não planejou dessa forma e tal, isso vai dar muito mais trabalho lá na frente. Você começa com um papel em branco ali para organizar essa arquitetura de dados, né, e tua estratégia de dados também. Então vale muito a pena. Quando a gente está falando de análise descritiva exploratória, eu trouxe um exemplo aqui que, na verdade, eu não vou passar o vídeo todo, mas só para ilustrar, é um dashboard que a gente fez para uma empresa de retail, onde a gente tem aqui as vendas por regional, por região, dentro do que estava fora ou dentro da rota, e enfim, a gente pode cruzar aqui algumas informações, analisar a quantidade vendida versus volume, o tempo de visita dessas vendas, o ticket médio, o total de mercadoria vendida, analisando se estava dentro ou fora da rota de visitas, são vendas que são feitas em campo, tá? Mas isso aqui é só um exemplo de que você pode fazer com análise de dados. Tem um outro exemplo, descritiva exploratória, tá? Esse tipo específico é o que a gente está mais habituado a trabalhar. Aqui, normalmente, a gente vai analisar sempre históricos de dados, o que já aconteceu, são o que a gente chama de KPIs lagging. Percebam que a gente ainda tem aqui algumas informações de recomendação. Aqui embaixo, por exemplo, a gente tem o tempo médio de visita, né, de deslocamento médio, e o que seria o tempo médio de deslocamento se a gente utilizasse uma ferramenta como Google Maps. Tá? Aqui é só para ter uma noção, dado aquele deslocamento que aquela pessoa fez, aquele vendedor fez naquele dia lá, de forma agrupada, né, e sumarizada, a gente consegue ter uma noção do que seria o ideal. Não necessariamente, enfim, porque o Google Maps ele considera ali, dado aquele trajeto que você fez, o trânsito médio daquele horário, daquele dia e etc., da semana e tudo mais. Tá? Então você consegue ter um parâmetro ali só para ter uma ideia do tempo. E aqui a gente começa a fazer uma análise novamente exploratória, então dando drill down aqui nas regiões para entender exatamente o tempo gasto em cada visita de forma individualizada. Tá? E as informações a respeito dessa visita. Então, isso tudo é uma análise que a gente chama do tipo descritivo e exploratória. Tá? Ele não precisa ser visual, não precisa ter gráficos de barra, pizza, mapas e etc. Ele pode ser totalmente texto. Tem uma outra ferramenta que a gente chama Data Concierge, que é o Wilson, que permite você, pelo WhatsApp, por exemplo, perguntar como é que foram suas vendas no último mês, por região, etc. e tal, ou em outras ferramentas. Você não precisa entrar dentro de uma interface, dentro de um portal, ou dentro de um aplicativo para consultar essas informações. A ideia aqui é simplificar o processo de acesso, propriamente dito, sabe? Então, se você quer saber, sei lá, como estão as minhas vendas por região, ele traz aqui, por exemplo, sei lá, no sul foi vendido tanto, centro-oeste tanto, nordeste tanto. Aí, quais foram os melhores vendedores dessas regiões?
Aí ele traz para cada região os vendedores e qual foi o produto mais vendido, foi tal produto, tá? Isso é só um exemplo aqui do que poderia ser feito também. Eu vou depois me certificar que vocês tenham acesso a essa apresentação no término aí do webinar, tá bom? Que aí vocês podem abrir esses exemplos aqui, bem legal, tem uns videozinhos bacanas que eu trouxe para vocês. O outro tipo de análise é a análise inferencial. Então, essa análise acontece quando você não tem orçamento ou completamente inviabiliza por completo você fazer as análises individualmente, porque não faz sentido. Um exemplo disso é esse caso que eu trouxe para cá de intenção de voto. Tá? Então, nessa pesquisa de intenção de voto, a proposta aqui é você ter uma amostra que seja representativa do teu universo que você está explorando. Então, nesse caso aqui, a gente está falando aqui da intenção de voto da população brasileira. Né? Essa pesquisa foi feita pela XP Investimentos, em cima da base de clientes dela. Tá? E o curioso aqui é que percebam, foi bem próximo do que aconteceu, mas o ponto é que talvez essa base não seja tão representativa por ter um viés muito grande do perfil do candidato, não, dos eleitores, né? Quando se trata da base, por exemplo, da XP, nem todo mundo, né, vai ser cliente da XP, e eu acho que a amostra da XP, a pessoa já ser um investidor dentro do Brasil, né, dentro do país que a gente mora aqui, já demonstra um certo elitismo, né? Não no sentido pejorativo, mas enfim, já há um diferencial de classe clara, e isso obviamente pode afetar diretamente aí a pesquisa. Veja, você não vai conseguir mitigar ou se livrar 100% do viés, mas é importante que fique claro para vocês, na hora de fazer essas análises, entender um pouco desse viés para poder tomar decisões mais assertivas. Tá? Um outro exemplo também muito comum de análise inferencial é teste de qualidade de produtos. Né? Um carro, por exemplo, você não faz, você não bate todos os carros para saber se, por exemplo, está dentro dos parâmetros de qualidade para o airbag funcionar, etc. Tal. Você faz isso através de amostragem, né? Mas isso serve para qualquer outro tipo de produto também. Tá? O outro exemplo, ou melhor, outro tipo de análise preditiva, e a ideia aqui é, dado um histórico de informação, a gente conseguir prever o que, é que vai acontecer. Esse slide, essa imagem que vocês estão vendo aqui é de uma ferramenta muito legal, tá? Para a gente fazer pesquisa de mercado, para a gente fazer comparativo entre concorrentes, produtos concorrentes, que é chamado Google Trends. Você vai lá no trends.google.com, para quem não conhece, você coloca dois produtos semelhantes ou, enfim, diferentes, e você vai ver a quantidade de consultas feitas em cima desses dois termos, ou 3 ou 4, 5 termos, enfim, eu acho que ele aceita até uns 10 termos aí. E você pode mergulhar para ver, por exemplo, por região, por cidade, em que época do ano, etc. O que é legal, até pouco tempo, na verdade, hoje em dia, acho que é só na versão paga, que eu nunca mais consegui ver, é que você consegue, no final aqui, tá? Criar uma projeção baseada nesse histórico daqui. Então, a gente está prevendo aqui o comportamento de pesquisa. Esse exemplo específico foi do livro lá do Criando Organizações Data Driven, do Carl Anderson, e que ele faz um comparativo entre luvas de inverno e óculos de sol. Tá? Percebam que eles são justamente opostos. Né? Você vai ter no verão uma demanda maior, obviamente, por um e no inverno por outro. Tá? Mas percebam que tem aqui um picozinho entre um e outro, tá? Que pode representar, por exemplo, uma queima de estoque. Esse ano aqui especificamente não teve, né? Entre safra aqui, se tem algum estoque. Mas o legal é você tentar usar isso daqui para projetar a tua demanda futura, tá? Esse é um outro produto que a gente tem, que é chamado Scora, que é para ranquear as pessoas que têm a maior probabilidade de serem fraudadores, tá? Dentro de uma seguradora quando abre lá um sinistro. Então, quanto maior aqui o score, a nota daquela pessoa, maior é de fato a probabilidade daquela pessoa estar fraudando aquele evento, tá? aquele sinistro. A solução que a gente desenvolveu lá na Caerne é muito parecida também. Você tem um ranqueamento dos hidrômetros que vão te dar o maior payback, ou seja, foca em investir nesses daqui que eles vão te dar o maior retorno sobre o investimento realizado. E aí você, em vez de trocar todo o parque, você não tem esse recurso, eles eu tenho capital para trocar 1.000 hidrômetros. Ok, quais são os 1.000 hidrômetros que eu vou trocar? Então ele vai listar aqui, baseado no ranking, você vai priorizar aqueles que têm maior
probabilidade de dar retorno. Não está falando de prever o futuro, por isso que é análise preditiva, certo? E aí a gente entra na esfera do que é inteligência artificial, né? Então, a gente deve ter ouvido falar do termo inteligência artificial, machine learning, deep learning, como é que esses termos se relacionam. Se você for analisar, de fato, o termo inteligência artificial de uma forma bem ampla e generalista, a primeira coisa que vem em mente aqui são esses droids aí, esses robôs, ex-machina, Exterminador do Futuro, etc. Mas, na prática, a inteligência artificial nada mais é todo e qualquer processo que seria feito por um homem, automatizado por uma máquina, certo? A machine learning é uma técnica, porque você não precisa ter machine learning para criar inteligência artificial, você pode ter um monte de comandos que simula o processo, automatiza o processo, e isso já é uma inteligência artificial, mas o machine learning é um processo de aprendizagem de máquina. O que se faz é pegar um histórico de dados, você tem um histórico de informação, ou dados, uma base de dados que seja, e você tem a realidade dele, do que foi que aconteceu, baseado em dados que impactaram aquele acontecimento. Então, deixa eu tentar refrasear de outra forma aqui. Tá? Imagina que você tem uma base histórica aí de vendas. Você sabe para quem vendeu, qual foi o produto que foi vendido, qual foi o vendedor que vendeu, qual foi a loja que vendeu. E você sabe, por exemplo, a tua margem, o teu lucro aqui no final de cada mês. Ou você quer saber o teu volume de vendas para te ajudar ali a gerenciar melhor o estoque, ruptura de estoque, coisa do tipo. Então você pode, baseado nos dados que há, as vendas que ocorreram e os resultados que tiveram, passar isso para uma máquina e ela vai começar a entender, dado esse input de informação que entra, esse foi o resultado que aconteceu, eu vou conseguir aprender, eu vou criar um link entre esse tipo de dado e esse resultado aqui, e esse processo de aprendizagem que a gente chama de aprendizagem de máquina, ou machine learning, tá? Porque aí você tira essa base de testes, gera só o teu modelo, e no futuro você vai pegar as informações novas que estão chegando, suas novas vendas daquele mês, e projetar as vendas do mês futuro, que é uma variável de saída. Tá? O Deep Learning é uma técnica de Machine Learning, comumente utilizado em redes neurais artificiais. Então, uma das técnicas de Machine Learning, tem várias, uma delas é rede neural artificial, que tenta simular a conexão que existe entre os neurônios do nosso cérebro, em forma de algoritmo, e ele faz isso através da criação de um modelo que simula literalmente as conexões entre os neurônios. Você tem várias camadas, os neurônios representam as entradas de dados aqui na entrada, a camada de entrada, depois você tem algumas camadas internas aqui para fazer cada camada dessa pode ter um objetivo específico, né? O reconhecimento de imagem, por exemplo, uma camada dessa pode começar a desenhar um contorno, a outra camada vai detectar cores, a outra camada vai detectar, enfim, formas e por aí vai, e depois você vai ter o resultado lá na ponta. Mas quanto mais camadas você tiver dentro desse algoritmo de rede neural, o mais deep vai ser o teu processo de aprendizagem de máquina, tá? Por isso que a gente chama de deep learning dentro do modelo de redes neurais artificiais. Qual a cara dessas ferramentas? A gente está falando agora de ferramentas de IA. Normalmente, o que se vai se encontrar são ferramentas de script, tá? Algumas delas são clique arrasta, outras nem tanto, em que você vai dizer quais são os dados da tua base e qual o tipo de modelo que você quer utilizar, o que é que você quer prever, e ele vai cuspir lá o resultado lá na ponta. Você tem ferramentas como, por exemplo, o Monkey Learning, que é muito forte na parte de NLP, que é Natural Language Processing. Então, eles são especialistas em ler grandes documentos e textos e extrair, por exemplo, análise de sentimento daquele texto, um texto positivo, negativo, neutro, quais são as palavras-chave que podem ser utilizadas. Existe, inclusive, um plugin para o Google Docs que você pode usar no Google Spreadsheets. Então, você tem uma planilha lá com alguns campos de, sei lá, reclamação. Então, você consegue usar esse plugin aqui para extrair desses campos de reclamação quais são as palavras-chave ou termos mais utilizados com mais frequência para uma determinada reclamação. Aí você tem o do Google, que é o TensorFlow também, em nuvem. Você tem o IBM Watson, que é a proposta da IBM, é um stack completo de várias ferramentas para você fazer análise de inteligência artificial, e DataRobot. DataRobot é uma proposta um pouco diferente, em que ele usa vários modelos simultaneamente e começa a comparar para saber quais são os modelos que têm maior fit, ou seja, que dão melhor resultado para a tua proposta.
Agora, um ponto que eu já falei durante o seminário até aqui é a importância da qualidade dos dados, né? Então, quando você tem dados ruins, você vai ter outputs ruins. Esse foi um exemplo feito aqui para um funcionário nosso, da um case, que tinha como input imagens e como output dizer qual era a raça que mais se assemelha àquela pessoa. Então, Bruno aqui parece mais com Irish Terrier, a Letícia se parecia mais com um Iceland Sheepdog, mas quando a gente não tem dados com qualidade, nem sempre a gente vai conseguir entregar o resultado, né? Então, nesse caso específico aqui, o Heflin, por exemplo, o algoritmo não detectou nem que era um humano, nem que era um cachorro. Possivelmente porque a gente não utilizou imagens de óculos com barbas ou formatos assim de deslocamento da câmera, etc., o bastante para o algoritmo treinar de forma correta, tá? Então é importante você se preocupar muito com a qualidade dos dados também e ter os dados ideal para treinar aquele algoritmo. Aqui eu trouxe alguns exemplos que a gente pode usar análise de dados para resolver. Então, na área de marketing e vendas, motor de recomendação para você propor produtos ou serviços, previsão de demanda também e utilização de ads. Então, identificar quais são os ads que melhor se encaixam com determinado perfil de cliente, utilizando dados ali do cookies e tudo mais. Lembrando, claro, a importância de você ter o direito, a permissão de acessar esses dados, tá? Com a LGPD aí chegando em agosto do ano que vem, é importante que você peça autorização para isso. CRM, definir como você prioriza o cliente mais importante. Você pode ter um teu helpdesk ali, putz, super atrelado, como é que você vai de fato dar ênfase em determinado cliente ou não, porque aquele cliente, enfim, tem um histórico de bom pagador, aquele cliente consome muitos produtos teus e tal, tem um lançamento já antigo, então você pode automatizar esse processo de priorização. A utilização de programas de relacionamento também, né? Aí isso está relacionado um pouco sobre o motor de recomendação, mas também o como você se relaciona, que tipo de descontos você deveria dar para um determinado cliente, quais são os produtos que se encaixam melhor com aquele perfil de cliente, relacionamento, etc. A parte de operações, otimização de escala, manutenção preditiva, ruptura de estoque, onde você abriu uma nova loja, uma nova filial, né, baseados em histórico de pessoas que, enfim, andam naquele local, qual é o IDH daquela região, qual é o potencial de compra daquela região, qual é a característica socioeconômica daquele público, etc. Tá? E na RH, tem uma empresa aqui de Recife que chama-se Recruta aí, que usa IA para analisar diversos currículos e, baseado na demanda, ele sugere quais são aqueles funcionários que têm, ou candidatos que teriam melhor fit ali para a vaga. Dar sentimentos de funcionários, entender aqueles funcionários que estão baseados na comunicação corporativa, que estão, enfim, alegres, estão desanimados, etc. e tal. Identificar padrões de irregularidades também, tá? Desvio ali, com compliance, etc. A gente comentou nos exemplos anteriores. Esses são os livros, tá? Eu trouxe aqui esses 4 livros de literatura que eu acho que vale a pena vocês darem uma estudada. O Daniel Kahneman tem um livro excelente sobre como a mente de fato toma decisões. O Carl Anderson com um livro de como criar decisões data-driven, que comentei com vocês. Complete Analytics, eu acho que é um must. Virou um clássico agora, tá? Acho bem interessante dar uma lida. E a gente escuta muito, a gente tem escutado muito essa questão. Poxa, mas tem, enfim, não consigo tomar decisão sobre determinado tema porque não tenho dado subsídio suficiente para tomar essa decisão. E aí o Douglas Hubbard tem um livro bem legal que é como mensurar qualquer coisa, mesmo que a gente não consiga mensurar diretamente. Existem algumas técnicas de proxy, de aproximação, ou até mesmo de chute de forma estruturada, tá? E como você dá palpites mais estruturados, que é bem legal, vale a pena dar uma lida. Tem diversos cursos, a gente dá um case, tem alguns cursos, a própria Sebrae tem alguns cursos interessantes, mas especificamente falando de dados, falando de análise de dados, esses são os grandes players que a gente tem hoje no mercado, com cursos em português, em inglês. Normalmente os cursos são em inglês, a gente foca não um case em português, mas tem muita oferta de cursos em inglês muito bons aí. E eu trouxe aqui um extra para vocês, que é como encontrar o problema certo. Então, não adianta ter ferramentas, não adianta ter apenas os dados, você tem que ter as pessoas com o mindset e a cultura correta, mas você precisa também ter o problema certo, tá? E quando a gente recebe demanda de clientes aqui, que é um case, a gente tenta primeiro avaliar se de fato aquele é um problema que pode ser tratado com dados. E a gente avalia isso sobre
4 facetas, tá? O impacto, atração, acesso aos dados e resultado com ação. No impacto, a gente avalia se de fato a gente consegue, se esse projeto sendo entregue tem de fato um retorno significativo, se vai consumir recursos, de fato, o quão caro custa para fazer isso. Será que esse projeto, de fato, aconteceria se não existisse essa iniciativa que a gente está fazendo agora? De repente, não, tem outras alternativas mais baratas, mais rápidas, e que, enfim, colocaria em risco esse projeto uma vez que você assuma que vai tocá-lo. Tá? Isso é avaliar sobre o aspecto do impacto. É muito interessante, obviamente, você impactar mais a receita do que as despesas, do ponto de vista de taxa de sucesso dos projetos, as características que a gente vê com maior frequência. A atração é entender, de fato, se dados podem ser utilizados, a gente tem os melhores dados para isso, e se existem outros exemplos, mesmo que não sejam no teu segmento, de melhores práticas que podem ser utilizados como paralelo, e se a solução que está sendo desenvolvida pode ser generalizada para problemas semelhantes. Tá? Aí, aqui, enfim, aqui é um pouco mais da visão da um case, tá? Nem sempre, obviamente, isso vai se aplicar para todo mundo. Mas é interessante saber, entender quais são os dados que devem ser utilizados, se tem dados internos suficientes, ou se a gente precisa adquirir ou cruzar com dados externos, se eles atendem aquelas dimensões de qualidade que eu comentei com vocês, e se a gente pode entregar isso rápido. Esse entregar rápido, aí é um pouco da preceita ali do low-hanging fruit, né? São aquelas oportunidades que a gente consegue executar de forma rápida. A gente consegue já ver valor rápido. A gente foge de projetos de 6 meses, de um ano. Mas que ali, tipicamente um mês, 2 meses, a gente consegue fazer o MVP e gerar esse valor. Aí tem também entender um pouco as barreiras para tomar decisões. Isso vai impactar a performance de alguém vai ficar exposto. Então, tomar um pouco de cuidado, porque isso pode ser um sinalizador ali de que esse projeto pode no futuro não dá muito certo. E se terão terceiros envolvidos, eu vou depender de outros fornecedores, de outras pessoas para coletar esses dados ou para tomar essas decisões. Então, em geral, era um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês. Eu deixo novamente aqui meus contatos, tá? Para quem quiser depois tirar alguma dúvida ou quiser dar uma mergulhada. A gente também tem canais lá no YouTube, OnCase tem canal lá, eu tenho um canal lá, no Twitter a gente tenta sempre estar divulgando e compartilhando com vocês material relacionado à cultura data-driven e análise de dados. Pessoal, muito obrigado e sucesso!